Olá, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição 17 da revista Sermão do Monte. Com essa lição encerramos essa maravilhosa série de estudos sobre o mais famoso sermão de Jesus. O nosso texto básico está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Vamos à aula? Nesta lição, queremos observar a pessoa do Mestre Jesus propriamente dita a partir de dois pontos importantes: a sua doutrina e a sua autoridade. Mas o que vem a ser doutrina? O que essa palavra significa? Originariamente, o Novo Testamento foi escrito em grego. Doutrina vem da palavra grega didaké, que significa ensino. Doutrinar é ensinar, instruir, lecionar, ministrar ou ensino. Doutrina é um ensinamento, é uma verdade fundamental ensinada na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que ensina a verdade essencial para a nossa vida. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando estudamos o que a Bíblia ensina, aprendemos doutrinas. As principais doutrinas da Bíblia são sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre o pecado, sobre os seres espirituais e a doutrina do fim dos tempos. Mas o que vem a ser autoridade? Qual é a fonte dessa autoridade? O que significa ter autoridade? Em grego, autoridade é exousia, que significa a habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade aquilo que se quer que seja feito. É se fazer obedecer sem imposição, sem usar a força. É a arte da persuasão, a arte do convencimento. A exousia de Jesus lhe proporcionava um poder especial de persuasão. A autoridade é diferente de autoritarismo. O autoritarismo é imposto, a autoridade é conquistada. No Novo Testamento, esse termo exousia se refere à autoridade ou poder espiritual de Jesus para ensinar, para pregar as verdades do nosso Pai Celeste. A pregação, irmão, só pode ser eficaz para a conversão de homens sob total autoridade de Jesus Cristo. Vamos à leitura do nosso texto básico, que se encontra em Mateus 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. No versículo 28, o texto diz que a multidão estava admirada, impressionada, atônita com a sua doutrina, com a doutrina de Jesus Cristo, com os ensinamentos de Jesus em seu Sermão do Monte. Os discípulos e todos que o seguiram até ali ficaram surpresos, porque realmente eles nunca haviam ouvido alguém falar ou ensinar como Jesus Cristo. Eles ouviram a lei definida da maneira que nunca haviam pensado antes. As multidões ficaram maravilhadas, já que seus ouvintes estavam acostumados a ouvir os escribas e os fariseus, os mestres da lei. Esses mestres da lei incapazes de cumprir o que pregavam.
eram considerados hipócritas por Jesus Cristo. Eles recitavam passagens memorizadas ou expressavam suas opiniões e interpretações das Escrituras Sagradas, tudo de acordo com seus próprios interesses. O ensino de Jesus, ele instigava, estimulava, inspirava as consciências daqueles discípulos, daquelas pessoas com tanta clareza e autoridade como nunca haviam se sentido com os ensinamentos dos escribas e fariseus, que até podiam pregar uma doutrina boa e sadia, mas sem a autoridade de Deus, para aquele povo sedento de uma palavra consistente que impactasse suas vidas. Jesus ensinou com uma compreensão segura da intenção da lei. Ele não estava simplesmente recitando o que as Escrituras diziam ou citando as opiniões dos fariseus, dos escribas, os teólogos do seu tempo e a autoridade em matéria de lei religiosa. A mensagem de Cristo era radicalmente diferente da deles. E isso deixou a multidão surpresa, atônita. Nunca tinha ouvido falar daquela interpretação dada por Jesus. Nunca tinha ouvido falar sobre todos aqueles ensinos que Jesus ministrou no Sermão do Monte, daquela maneira, daquela forma tão impactante. Havia muitos rabinos que tinham se dedicado a vida inteira aos estudos das Escrituras, mas o ensinamento de Jesus atingiu a multidão de maneira especial. Ele expôs as palavras de Deus como a base na qual eles podiam confiar. Ele revelou seu significado, contrastando sua autoridade com o ensinamento tradicional. A Bíblia nos diz claramente lá em Tito 1:9, Tito 1:9, está escrito assim: apegue-se fielmente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, lá em Tito 1:9, agora que nós acabamos de ler, está escrito que devemos nos apegar à palavra confiável, à palavra de Deus, conforme foi ensinada, para que possamos ser capazes de dar instruções em sã doutrina, instruções a partir dos ensinamentos de Cristo, e também repreender aqueles que dizem o contrário desse ensino. Em 2 João 1:9, lemos que aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A doutrina de Cristo revela a verdade sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre as Escrituras Sagradas, sobre a salvação, sobre a humanidade, o pecado, eventos futuros. Revela a obra de redenção de Deus, é a verdade que leva à salvação. Ela nos dá a instrução de como devemos viver, nos torna conscientes do erro. O conhecimento da verdade nos permite identificar o falso ensino, aumenta e fortalece a nossa fé. As palavras de Jesus, irmãos, são espírito e elas são vida. João 6:63.
Como já lemos o texto básico, ele diz que a multidão ficou maravilhada, impressionada, impactada com os ensinamentos de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Que tipo de autoridade foi descrita pelo evangelista Mateus? Qual era o fundamento dessa autoridade no ensinamento de Jesus? Jesus tinha acabado de proferir o seu famoso Sermão do Monte, explicando, ilustrando e aplicando seus ensinamentos de modo que nenhuma outra pessoa havia feito. Então, de modo como quem tem autoridade. Como já vimos, a palavra grega para autoridade é exousia, que significa poder de convencimento nesse trecho aí. Mas esse poder era tanto no modo de ensinar, quanto no conteúdo do ensino. O relato mostra as multidões maravilhadas, como eu falei, fora de si, ou assombradas com a pregação de Jesus. É indiscutível que houve uma notável capacidade de influência exercida sobre seus ouvintes, é claro. Esta capacidade era exercida por sua autoridade espiritual. E isso impactou a multidão que ouvia Jesus. Ele falava com autoridade própria e não por meio de autoridade dos outros. O texto está dizendo que Jesus de fato tem autoridade, uma autoridade que era percebida por aqueles que o ouviam de boa mente, com boa vontade, com vontade de aprender. Uma autoridade que o eleva acima de todos os homens, acima dos anjos e de todo o universo. Uma autoridade que tem origem não só em sua simples maneira de falar, mas no conteúdo de todas as verdades que ele fala a respeito de si mesmo. Suas palavras, suas ações foram percebidas pelos seus seguidores de forma intensa. E esta faculdade extraordinária é descrita nesta frase, como quem tem autoridade. Essa autoridade lhe proporcionava um poder especial de persuasão, de convencimento, como eu já falei. Essa autoridade se baseava na dimensão espiritual de suas palavras e, acima de tudo, no amor que desprendia dessas palavras. Graças a esse amor, ele pôde alcançar o coração das pessoas. Essa autoridade real, que maravilhava a multidão, destaca várias importantes características a respeito de Jesus. Vamos ver algumas. A autoridade de Jesus como mestre. Os discípulos, as pessoas que seguiam, ficaram profundamente impressionados, porque Jesus não era apenas mais um rabi, mais um mestre judeu. Jesus era o mestre por excelência, alguém que falava com uma autoridade sem igual. E seus ensinos são universais e devem alcançar todos os povos, línguas e nações. A autoridade de Jesus como Cristo. Jesus veio ao mundo com uma missão e ele sabia disso. Ele era o cumprimento de toda a profecia. Era o cumprimento do tempo de Deus. Ele é o Cristo, o enviado de Deus para a salvação de todos que querem conhecê-lo e servi-lo verdadeiramente. A autoridade como Senhor. Jesus não era simplesmente um rabino, mas mestre e Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da Bíblia. No inário para o culto cristão,
temos um lindo hino que expressa bem essa autoridade de Jesus como Senhor. É o hino 202. É um verdadeiro poema. Ele diz assim: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois Ele é teu Mestre e Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. O refrão desse hino, lindíssimo. Ele é o dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. É o reconhecimento, a fé nessa autoridade de Jesus como Senhor que nos distingue, irmãos, como cristãos, segundo o que está escrito lá em Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A autoridade de Jesus como Salvador. Jesus, em seu ministério, curou e restaurou vidas dominadas pelo pecado. Ele perdoou e concedeu salvação. Ele apontou para a porta estreita da salvação, dizendo que ele mesmo era essa porta estreita. Quem decidiu entrar por essa porta mudou radicalmente a sua vida. Seguir Jesus, irmãos, como Salvador é e tem sido um desafio para muitos. Mas quem aceita esse desafio alcança a vida eterna. A autoridade de Jesus como juiz. Jesus, lá em Mateus 7, 22 e 23, leiam quando puderem, colocou-se no papel de juiz. No meio de um sério confronto com os líderes judeus que buscavam matá-lo, Jesus declarou que o Pai lhe deu autoridade absoluta para executar julgamento sobre a terra. Será de Jesus, irmãos, o direito de decidir o destino dos homens. Hoje ele é nosso advogado, mas quando voltar será o nosso juiz e todos serão julgados. Lá em Atos 17, versículos 30 e 31, está escrito assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. A autoridade de Jesus como Filho de Deus. Jesus tem toda a autoridade como Filho de Deus, e esta autoridade lhe foi concedida pelo próprio Deus. As obras de Jesus são em nome do Pai. Elas dão testemunho de sua filiação divina. Lá em João 5, versículos 21 a 23, está escrito assim: pois, da mesma forma que o Pai
ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. A autoridade de Jesus como Deus. Em João 10:30, Jesus diz que eu e o Pai somos um. Essa expressão aponta para a igualdade que há entre Jesus e o Pai Celeste, tanto em unidade de propósito quanto na sua essência. O Pai e o Filho são, em essência e propósito, um só Deus. Essa frase revela de um modo incontestável a igualdade e a unidade entre o Pai e o Filho, não apenas no propósito redentor, mas também na natureza divina. Portanto, as duas pessoas, eu e o Pai, são, na verdade, uma única essência. Somos um. Assim, juntamente com o Espírito Santo, temos a revelação do Deus triuno, a revelação da Trindade. Quem é esse pregador? Esse fenomenal pregador é Jesus Cristo. Ele ensina com autoridade e declara a lei de Deus. Ele espera que as pessoas edifiquem suas vidas tendo por base as palavras dele. Ele é o Senhor que deve ser obedecido e o Salvador que concede bênçãos. Não se pode fugir de seus ensinamentos e das implicações decorrentes de segui-los ou não. Não há alternativa senão aceitar a Jesus sem restrições. Chegamos ao final da série de estudos sobre o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus registrado no Novo Testamento. Este é um sermão que desafia, irmãos, a nossa obediência. Nele encontramos o perfil do cristão que devemos ser e o que devemos fazer como discípulos de Cristo. O tipo de cristão que Jesus espera que sejamos. Espero que tenham tido um bom aproveitamento das lições estudadas. E mais importante é que coloquemos em prática tudo o que aprendemos até aqui. No próximo domingo, iniciaremos uma nova série de estudos. Até a próxima aula. Deus nos abençoe.